Em Apocalipse capítulo 13, nós encontramos uma besta que surge do mar e uma besta que surge da terra. Uma visão historicista dessa profecia entende que esta besta que ergue-se do mar representa Roma, imperial e papal. Já a besta que surge da terra representa os Estados Unidos da América do Norte. De acordo com Apocalipse 13, chegará um momento em que os Estados Unidos formará uma imagem para homenagear ao papado. E isso será feito quando um decreto dominical for promulgado aqui nesta nação, que vai violar todo o direito de religioso e de liberdade de consciência, e vai procurar levar todas as pessoas da terra a submeterem-se e homenagearem ao papado, que é o verdadeiro criador do domingo como um dia santo. Ao olharmos hoje para a Constituição americana, isso parece algo impossível, mas a profecia aponta exatamente nessa direção. O Mayflower II é uma réplica em tamanho real do navio Mayflower que trouxe os pais peregrinos para aqui em 1620. O navio é um museu aberto e fala sobre a viagem histórica dos peregrinos até Plymouth. O navio foi construído na Inglaterra em 1956 e navegou para aqui através do Oceano Atlântico em 1957 pelas mãos do famoso marinheiro Alain Villiers. O navio ainda está em condições de navegar e faz viagens rotineiras ao redor aqui do porto de Plymouth. A rocha de Plymouth é uma das atrações mais famosas aqui da cidade de Plymouth. Acredita-se que ela está no local exato do desembarque dos pais peregrinos quando aqui chegaram no ano 1620. A pedra fica dentro de um pórtico de estrutura neoclássica do período do Renascimento. Esse pórtico foi construído no ano 1921. Ele é de granito e substituiu um antigo monumento que havia aqui do estilo neogótico. No dia 21 de dezembro de 1603, nascia na Inglaterra Roger Williams. Ele se tornou um teólogo da Igreja Batista, notável defensor da tolerância religiosa e da separação entre Igreja e Estado. Também defendia relações justas com os nativos americanos e abolicionistas. 11 anos depois do estabelecimento da primeira colônia aqui em Plymouth, o Roger Williams veio para o Novo Mundo. Semelhantemente aos primeiros peregrinos que aqui chegaram, ele viera para gozar de liberdade religiosa. Williams era ministro puritano e trabalhou como professor antes de servir brevemente como um pastor aqui em Plymouth. Poucos anos depois de sua chegada, ele alarmou a liderança puritana de Massachusetts ao manifestar-se contra os direitos das autoridades civis de punir a dissensão religiosa e confiscar as terras indígenas. Assim, em outubro de 1635, ele foi banido da colônia da Baía de Massachusetts pelo Tribunal Geral. William estava doente nesse período e eles deram para ele um curto espaço de tempo para que ele melhorasse. Em janeiro de 1636, foi enviado um xerife para prender a Roger Williams, mas quando ele chegou em sua residência, ele descobriu que ele já havia fugido 3 dias antes, durante uma nevasca. Ele viajou cerca de 90 quilômetros através de neve profunda para escapar. Durante 14 semanas, escreveu ele posteriormente, fui dolorosamente torturado pelas inclemências do tempo, sem saber o que era pão ou cama.
Uma árvore oca muitas vezes lhe serviu de abrigo, e assim continuou sua penosa fuga através da neve e das florestas, até chegar aqui nesse local, exatamente nesse local, na Baía de Narragansett. Uma tribo indígena cuja confiança e afeição lhe conquistara, enquanto ele se esforçava por ensinar-lhes as verdades do Evangelho, as verdades da Palavra de Deus. Esses índios ofereceram a ele abrigo até a primavera. E esse local aqui indica o exato ponto onde Roger Williams foi acolhido pelos índios. Aqui ele lançou os fundamentos do primeiro estado dos tempos modernos que, no mais amplo sentido, reconheceu o direito da liberdade religiosa. O princípio fundamental da colônia era que todo homem teria liberdade de adorar a Deus segundo os ditames da sua própria consciência. Esse local tornou-se um refúgio para todos os que buscavam a liberdade de consciência e a remoção da igreja dos assuntos civis. Muitos puritanos, insatisfeitos com Plymouth, vieram para cá também. E vendo o sucesso do seu empreendimento, como um sinal da aprovação divina, Roger Williams chamou esse local, esta comunidade de Providence, ou seja, Providência. E esta é a bela capital hoje de Rhode Island, o menor estado da Federação dos Estados Unidos. Rhode Island tornou-se o refúgio dos oprimidos, cresceu, prosperou, até que seus princípios básicos, a liberdade civil e a liberdade religiosa, se tornaram as pedras angulares da República Americana. Em 1640, 39 homens livres que tinham plena cidadania e o direito do voto assinaram um outro acordo que declarava sua determinação de defender a liberdade de consciência. Desse modo, foi o primeiro lugar na história moderna onde a cidadania e a religião eram separadas, proporcionando liberdade religiosa e uma separação entre a Igreja e o Estado. E isso combinado com o princípio da democracia majoritária. Roger Williams tornou-se um símbolo da separação entre a Igreja e o Estado e da liberdade de consciência. Em julho de 1644, ele conseguiu, com o parlamento inglês, a autorização para continuar a sua colônia aqui em Providence. Logo depois disso, publicou seu livro mais famoso, O Tenente Sangrento de Perseguição por Causa da Consciência. Nesse livro, Williams defende a separação entre a Igreja e o Estado. Como nos diz o título dessa imagem, a América não é um acidente. Os Estados Unidos da América do Norte ocupam um papel especial na profecia de Apocalipse, especialmente o capítulo 13. Foi revelado a João, o vidente de Patmos, e ele registrou essa revelação em Apocalipse capítulo 13, a partir dos versos 11. Ali aparece uma besta de 2 chifres, parecendo cordeiro, mas que falaria como dragão. Essa expressão profética nos mostra que esse país, que hoje deixa liberdade de religião acontecer, que respeita os direitos individuais, brevemente isso será mudado. Quando ela começar a falar como dragão, será por causa da imposição de leis
que violarão o direito à liberdade de consciência, da liberdade religiosa, em prol do apoio à primeira besta de Apocalipse 13, a besta que sai do mar, o papado. Mas como os Estados Unidos vai apoiar o papado? Através de um decreto dominical, que vai obrigar a cada cidadão desse país a respeitar o primeiro dia da semana como um dia santo. E esse decreto dominical chegará a proporções mundiais e o grande conflito chegará ao seu ápice e o tema será a adoração. Aqueles que adoram a Deus no dia em que Ele criou para ser adorado, no sábado, e aqueles que adoram a Deus no dia em que Roma colocou como dia santo, o domingo. O capítulo 12 e o capítulo 13 de Apocalipse, eles falam a respeito de uma união global que vai haver no ápice do grande conflito entre o bem e o mal. Apocalipse 12 falou sobre o dragão de 7 cabeças e 10 chifres. Esse dragão é um símbolo de Satanás. Não apenas símbolo de Satanás, mas ele também representa o movimento espírita, que vai se unir ao papado, à primeira besta de Apocalipse 13, e ao protestantismo que se apostatou da verdade, representado pela segunda besta de Apocalipse 13, os Estados Unidos da América do Norte. E esses três poderes, o protestantismo que se apostatou, o catolicismo e o espiritismo, vão se dar as mãos. Para quê? Para perseguir todos aqueles que não se submeterem aos decretos que então serão estabelecidos. O primeiro deles, de acordo com Apocalipse 13, de não deixar comprar e nem vender, senão aquele que aceita a marca da besta e o número do seu nome. E o segundo decreto é o decreto de morte, que vai declarar finalmente réu de morte todos aqueles que não se submeterem aos ditames impostos agora pela Igreja, que se unirá ao Estado. E aquele ideal dos pais peregrinos, um Estado sem rei e uma Igreja sem Papa, será desfeito. E haverá um momento de grande perseguição para aqueles que são fiéis ao Senhor, retratados em Apocalipse 12, 17, como os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Isso quer dizer que o conflito final entre o bem e o mal vai girar em torno do tema da adoração. A quem você adora? De um lado, estarão aqueles que serão leais à palavra de Deus, aos mandamentos e ao sábado. De outro lado, vão estar aqueles que abraçaram o decreto dominical e se submeteram à autoridade da besta. Por isso, eu e você precisamos hoje fazer uma escolha muito séria. De que lado nós iremos ficar?